Então, vamos lá. Licitações. O que seria uma licitação, né? Então, é um procedimento público, né, administrativo, ali, mediante... desculpa, estou nervoso, tá, gente? Não, é a primeira vez com vocês aqui, então... A gente está nervoso, nós está trimilicando ali. Mas faz parte, né? Vamos lá. Isso aí, então vamos lá. Retomando. Vamos começar de novo. Então, vamos lá. É um procedimento, então, onde o órgão público vai escolher a proposta mais vantajosa para ele, né? Independente de qual é o produto que ele vai estar adquirindo ali, é um processo de lances que vai acontecer, né? E é o menor preço. Infelizmente, não é técnica, e sim preço. Então, hoje a gente depende muito disso, né? Então, o objeto, como falei, ele pode ser uma obra, um serviço, um micro-ônibus, enfim, né? Então, tudo vai passar por uma licitação. Onde tiver ali uma verba pública, não tem o que fazer, é licitação. Não tem... Até exceção é quando o órgão público ele contrata um show, quando ele precisa decretar estado de calamidade pública, né? São as situações em que a licitação ela então, não é necessária ser feita, tá? Isso aí, obrigado, Silvio. E hoje a gente está passando por uma transição de lei, né? Então, eles estão alterando a lei. Era para entrar em vigor esse ano, ela foi prorrogada para o ano que vem, para algumas revisões. A gente não sabe ao certo o que vai alterar, né? Então, nos cabe aí esperar e depois estudar a lei, né? Vai ter que todo mundo vai ter que estar ciente disso, né? Tivemos uma licitação, 4 licitações no mês passado, que foi no novo processo. A gente apanhou um pouquinho, mas deu tudo certo, né? Que era referente à licitação de peças do BRT, lá do Rio de Janeiro. Então, tivemos os pregões no ano passado e esse ano tivemos de peças. Então, foi um grande sucesso. Então, até agradeço o pessoal do Rio pelo excelente trabalho. É um case de sucesso que hoje, onde todo mundo pode se espelhar e até buscar informações com o pessoal, a questão de abordagem no cliente, enfim, né? Porque tem aquela situação, o órgão público, a gente pode abordar ele? Sim, né? Pode, deve e temos que fazer, senão a coisa não acontece, ela não anda, né? Aí, no caso, depois disso, o edital foi publicado. Aí existem outras regras para te entrar em contato com o cliente. Tu não pode simplesmente bater na porta dele. Existem, então, as normas, né? Mas isso a gente vai abordando. Então, pode passar, Silvio. Tem modalidade de licitação, temos várias, mas a gente vai abordar 2 somente hoje, que é concorrência e pregão, né? Diferenças. Concorrência são grandes licitações de obras de engenharia, enfim, outras modalidades, enfim, de muito valor agregado. Inclusive, o ATIV pode entrar nessa modalidade também, mas a mais comum é o pregão mesmo. Os ritos das duas são iguais, tá? Não muda muito, enfim, o procedimento vai ser praticamente a mesma coisa, né? A mais comum, como eu falei, é o pregão, que hoje ele está dividido em pregão presencial e eletrônico. O presencial ele está cada vez mais desaparecendo, sendo que o pregão eletrônico é o que vai comandar, né? Então, quem trabalha com licitação hoje já percebeu isso, né? De cada 100 licitações, 99 praticamente são eletrônicas, né? Até, né, Rodrigo, uma das premissas da nova lei, que está para entrar agora no próximo ano, é que o presencial ele seja desativado, né? Não esquecido, mas ele só pode acontecer caso tenha assim, uma motivação muito forte, muito concreta. Senão, a legislação ela prevê que a gente entre só eletrônico, né? Devido ao princípio da impessoalidade, imparcialidade, em fraudes, né? Então, o governo entende que o eletrônico seria o mais seguro nesse momento. E dentro do... Sim? Já foi pensado no descritivo padrão para ser utilizado? Do ATIV? A princípio, ainda não. São coisas que a gente pode construir juntos, inclusive, né? Porque
Uma das primeiras perguntas que vai vir por parte, provavelmente, de alguma prefeitura é o descritivo, né? Exatamente. Isso é até uma das premissas Que até vai compor o edital. que a gente vai falar daqui a pouco. O descritivo que a prefeitura, enfim, ele não pode padrão, ter né? ele não pode ter direcionamento. Sim. Né? Ele precisa ser abrangente. Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque se ele for direcionado, por exemplo, ter a nossa especificação ali bem certinho, isso aí Por pode isso que, pode dar problema. justamente, se for feito por alguém que tem um conhecimento mais técnico de licitação, com certeza vai nos ajudar, né? Sim. Mas aquilo que o senhor comentou, a gente tem que ter o cuidado de não direcionar o pregão, o descritivo. O que vai causar? Vai causar a demora de acontecer o pregão. Tu vai entrar com impugnações, enfim. Aí para o processo, altera de novo. Giovano traz um ponto bem interessante aqui. Vamos providenciar um descritivo, que é um descritivo nessa linha, não? É um descritivo O básico, básico exatamente. que atende, vamos dizer, essas questões de não ser um produto direcionado, mas sim ele engloba e atende o proativo também. Vamos fazer isso, é importante. O que a gente sofre um pouco hoje é que praticamente só a gente faz o atendimento ao cliente. Então, o descritivo sai o nosso espelho. E aí todo mundo começa a bater em cima de nós, gerando essas dúvidas. É do jogo? É do jogo, faz parte. Exatamente. Ou deixar o descritivo aberto onde não gere dúvidas, né? Ele pode ter a nossa cara, sim, pode, mas qualquer empresa pode ter a condição de participar. Exatamente. E, além do pregão, tu pode trabalhar com a questão do registro de preços. O que é o registro de preços? Para quem não conhece, tu faz uma ata, e essa ata é válida por um período de 6 a 12 meses, né? Então, tu vai ter que garantir o preço por esse período, e o órgão público pode comprar dentro desse período. E o que vai acontecer nesse caso? Tu pode oferecer essa ata a outros clientes, a outras prefeituras. Então, tu não precisa ter um novo processo de licitação. Ele faz a adesão, né? Faz toda a tramitação interna do processo, enfim, de cada município. Cada um vai ter as suas diferenciações. E aí ele pode fazer a aquisição. Facilita bastante, mas por 12 meses tem que garantir o preço. Tem esse pequeno detalhezinho aí, bem importante. O caminho da escola nada mais é que um registro de preços. Então, para exemplificar, é mais ou menos o mesmo processo. Exatamente. E o que a gente percebe é que o que funciona é o atendimento, que já foi comentado bastante. Ir lá visitar, tomar um café, deixar o cartão, deixar as explicações, voltar lá, material, né? Quem trabalha o órgão público sabe que é cansativo, às vezes. A gente tem relatos aí de 2 anos para acontecer um pregão. Acredito que aqui vai ter situações nesse sentido também, né? Mas é aquilo, é ir lá, colocar a semente e ir regando. É a única solução, né, que a gente encontra aí para que a negociação aconteça, né? E tu vai lá, faz tudo isso e ainda no final vai ter o pregão, vai ter a disputa, tu corre um grande risco de a concorrência não ter feito nada e levar ao processo. Lógico que a gente vai entrar com todas as forças para ganhar o processo, né? A gente jamais entra num processo com outro pensamento a não ser ganhar, derrotar o cliente, o concorrente. Bom, então, falando um pouquinho referente ao fluxo interno, então, do nosso trabalho dentro da empresa, depois que chega o edital para a gente, nós precisamos identificar uma série de situações no edital, onde cada item desse é importante e é vital para que a gente possa estabelecer, então, a nossa estratégia, poder partir para o pregão, então. A gente identifica, então, a modalidade da licitação, se ele é pregão presencial ou ele é eletrônico. Se ele for presencial, aí a gente precisa fazer toda a documentação e mandar, então, via correio, no formato físico. Se ele for eletrônico, a gente faz toda a documentação e carrega no site. E dependendo também, a gente precisa fazer cadastro em site, então é uma questão um pouco mais burocrática. A gente analisa, então, as especificações, se a gente atende o edital ou não. Se nós não atendemos, então, a gente vai encaminhar ao órgão público um pedido de alteração, que se chama impugnação.
atendido o nosso pedido, enfim, a gente analisa os prazos, né, pagamento, de entrega, de esclarecimentos, impugnação. Então, a gente precisa pelo menos de 3 dias úteis anteriores à data da licitação para poder tomar qualquer tipo de ação. Então, é bem importante que o edital chegue na fábrica o quanto antes. Se chegar 1 dia, 2 antes de acontecer, a gente não tem mais ação sobre nada do que vai acontecer. A gente analisa também a lei que regulamenta a licitação, né, que é indicada no edital de acordo com a modalidade. Se é concorrência é uma lei, se é pregão presencial é uma lei, se é pregão eletrônico é outra lei. Então, a gente precisa classificar essa lei para inserir o edital dentro dela. A gente analisa as datas e os horários, tempo para envio de documentação, tempo para envio de valores, se for presencial. A gente analisa, então, as diretrizes da licitação, dos documentos necessários, busca documentos. Embora todos os documentos estejam regulamentados pela lei, muitos órgãos solicitam coisas além do que pede a lei, e é legal, não é errado, então a gente precisa correr atrás. Após isso, a gente analisa, então, os elementos de proposta, compõe preço, verifica a melhor condição, né? Enfim, faz toda a parte, então, estratégica de valores. Elabora o cálculo de custo, né, para composição de preços, de proposta, mínimo, participa do pregão, faz os lances, acompanha, tem pregões que duram até 15 dias. A gente precisa estar conectado, enquanto o pregoeiro não encerra a sessão, não para, a gente tem que estar conectado, então é bem importante essa parte. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha internamente. Fora isso, claro, tem toda uma rede de situações que a gente precisa analisar, verificar, correr atrás, para que tudo dê certo no final da licitação. E, não menos importante, então, a gente gostaria, então, só de frisar que, onde existe licitação, onde existe qualquer tipo de negociação, o compliance da Marco Polo, ele anda de mãos dadas com a gente, então. O relacionamento da Marco Polo com autoridades, agentes públicos e políticos deve ser pautado pelo respeito à legislação aplicável e aos princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta. Então, tudo que fugir do Código de Conduta da empresa, de ética, nós não compactuamos, tem que estar tudo dentro dos conformes. Então, né, os profissionais que representam a Marco Polo, no relacionamento com essas instituições, não devem oferecer, aceitar, solicitar ou prometer presentes ou vantagens econômicas de qualquer natureza. Então, isso é bem importante. E, né, tem mais algumas informações ali. Caso haja alguma dúvida, como que eu procedo, pode isso, não pode, envie um e-mail para compliance@marcopolo.com.br, tem um time de especialistas, né, que podem nos ajudar, nos auxiliar. Às vezes a gente tem uma dúvida, pode, não pode. Vamos colocar no e-mail que o pessoal nos ajuda a tomar a melhor decisão. Então, pessoal, da nossa parte seria isso. Não sei se alguém tem dúvida, alguma coisa, a gente possa ajudar. Parabéns aí, Rodrigo e Sil. Eu só queria trazer um ponto importante para vocês aqui sobre a questão de licitações. Como já foi colocado, está sendo moldado, né, toda uma estrutura corporativa. O time está muito acostumado a trabalhar com o Business Volare, mas tem um detalhe muito importante aqui que vai pesar para vocês também: a importância de ler e fazer o dever de casa, interpretar as licitações. Por que eu trago isso de experiência do passado, tá? Isso falando de modo geral. Muitas vezes cai uma licitação na rede, falando especificamente no geral, do Volare, aconteceu várias vezes, e o pessoal simplesmente cai lá e pega e passa para que eles façam a depuração do edital, leiam, interprete. Não é assim, tem que fazer. Já caiu quantas vezes edital de prefeitura com a palavrinha micro-ondas? Porque a rede foi lá, olhou micro, manda para lá porque deve ser um micro-ônibus. E eram micro-ondas. Eu trago isso a título... É verdade ou não é, Sil? Licitação de barcos, licitação de barco. Então, assim, gente, uma coisa muito importante, falando sério, tá? Pegando este exemplo aí. Façam, e nós vamos exigir que vocês façam o dever de casa, que é ler, interpretar o edital, e aí sim, tem dúvida, entre em contato com eles,
para que realmente a gente, através dessa área de licitação, também possa apoiá-los, tá bom? É só a contribuição, porque tem um papel importante de vocês na leitura e interpretação do edital. Nada melhor de quem está na ponta lá nos passar as informações, né? Para nós facilita muito. Não, a gente não consegue receber todos. Existem sites onde eles promovem, né, o lançamento das licitações, mas até esses sites, às vezes, eles falham. Então, fica muito na mão de quem está atendendo, de receber uma informação, estão publicando edital e tudo mais, e aí ficar ligado. Eles publicam, eles têm que publicar o edital em jornal de grande circulação, diário oficial do município. Aconteceu já licitações que não publicaram, aconteceu o pregão, ganhamos, cancelou todo o processo porque ele não publicou, ele não fez o correto. Tem lá, Eduardo? Isso Tem? são sites pagos, né, em que a gente recebe diariamente os avisos de licitação. Mas hoje a maioria dos sites eles promovem isso, né? Se tornou um negócio, na verdade. A maioria dos sites eles têm uma área comercial, eles nos ligam informando que vai ter licitação em tal data e oferecendo o edital. Então acontece muito isso. Hoje existem milhares de sites de licitações. Então é difícil a gente manter tudo atualizado, é bem complexo. Hoje a publicação do edital e divulgação virou um negócio, né? Virou um negócio. O ano passado, a Marco Polo, 38% do faturamento da Marco Polo passou por licitações, seja diretamente ou seja indiretamente. O que é indiretamente? O caminho da escola, por exemplo, que a gente fornece, no caso que a gente fornece a carroceria, vai para Volkswagen, mas, né, o processo de compra foi através de licitação. E aí a gente vê, bom, tirando o caminho da escola dessa conta, que é um projeto que a gente trata em paralelo, a gente comentou aqui já, né, da questão de que as licitações, a tendência é que aumente o processo de compra através das licitações. Quarta-feira, vimos o modelo aqui, quarta-feira é o modelo mais direto, mas o processo de licitação e as prefeituras onde tiver isso, a gente vai fazer. Internamente, o que a gente está fazendo, aqui foi comentado, estamos estruturando a área de licitações, que tem um foco talvez mais dedicado ao caminho da escola e Volare, e pontualmente faz alguns movimentos, né, de participação das outras, aqui fala do ônibus, das peças, até mercado internacional, enfim, nosso plano, e a gente já está estruturando isso, enfim, com desenho, com pessoas, tudo, é para que seja realmente uma área mais corporativa, que possa dar apoio às licitações no momento de participação, mas também que ela possa fazer parte mais próximo do processo de construção das licitações. Aí vem o ponto que o Luiz traz aqui, né, da nossa participação, quando está a licitação colocada ou não. Na verdade, a gente tem bem claro isso, e essa vamos dizer, um ativo que nós temos dentro da empresa, principalmente no Volare, que é a licitação, na verdade, quando chega no momento do pregão de participar, a chance, se tu não participou do processo de discussão dessa licitação, a chance é baixa da nossa participação, porque nós vamos para o menor preço. E aí, o menor preço a gente normalmente não é. Então, o que é o relevante aqui é que a gente participe desse processo de construção da licitação. E aqui, quando a gente fala em construção, estou falando, obviamente, 100% ou 110% dentro do que foi trazido aqui, que é compliance. Não se discute qualquer mal feito, ele é, na hora, cortado, e para que isso seja feito, mal feito, que eu digo até de pedido, que isso dentro do nosso ambiente pode vir, para que seja cortado de imediato. Então, o que é importante para vocês ter claro, assim, é entender o que é uma construção dentro das regras, e aqui eu trago o exemplo do Rio, lá, né, Clemar, que é como foi feito um processo, que a gente participou do processo, vamos dizer, desde do início, vamos dizer, que eles decidiram comprar através de licitação,
e que no primeiro momento é mais complexo, é mais difícil, mas se faz todos os processos certos, como foi feito, dentro do 110% dentro do compliance, tu tem uma oportunidade de participar melhor, porque tu já conhece todo o processo, todo mundo pode participar, obviamente, quando chega no pregão, mas a gente, ou quem participa dessa construção, junto com a prefeitura, tem mais condições, obviamente, de atender, e não só de atender, de colocar o que eles realmente precisam. E aqui a gente vê, pessoal, casos esdrúxulos, até eu diria, de processos de licitação que a prefeitura faz e que não aparece ninguém, ou que, enfim, porque eles também não têm o conhecimento, e aqui quando vai para, eu diria, todos os tipos de cidade, porque a gente viu aqui, foi falado, até próprio São José dos Campos, que fez o processo e ninguém participa. Pô, se ninguém participa é porque o processo não tem atratividade, então não está correto. Mas voltando, o que a gente já fez e está fazendo essa estruturação? O processo de compra de licitações é importante, já é super relevante, vai ser cada vez mais relevante também no nosso negócio, quando entra elétrico, cada vez mais. Vamos nos estruturar para isso. Nós vamos trazer um módulo aí que o Márcio também comentou, né, sobre licitações específicas para tratar com apoio aí como é que a gente faz e participa desse processo, esse processo todo de licitação, o que é permitido, o que não é, o que é o entendimento de que está correto ou não é. Isso a gente, aqui eu digo a gente como Marco Polo, aqui com esse time que está aqui, faz e faz muito bem, e isso serviu e serve até como exemplo para as próprias prefeituras de quando nos buscam para começar a montar um processo para usar uma empresa que é referência, que faz isso bem dentro da regra e do compliance. Então, isso nos ajuda também, até eu diria, nesse sentido. Mas aqui, o ponto aqui, a gente, nesse módulo aqui, né, das licitações, trouxe isso, vamos dizer, de uma maneira mais abrangente, e a gente vai aqui depois desdobrar isso, seja do lado interno, através dessa estruturação que já está em andamento da área, seja pelo lado de vocês, em treinamento, e principalmente na questão, tem dúvida? Surgiu alguma coisa? Traz, consulta, não vamos e não devemos nos expor. Se a gente tem dúvida, já é um sinal de que nós devemos perguntar para ter certeza que a gente está fazendo e vai fazer isso da maneira correta. E fazendo isso da maneira correta, não há dúvida, pessoal, que mesmo não tendo o menor preço, a gente vai ter condições de estar melhor para disputar, quando tiver o pregão. E o exemplo aqui que eu vou trazer já de maneira prática, que não é para quarta-feira, mas para quinta, se tiver um processo de licitação que alguém quiser fazer de elétrico, a especificação tem que ser aberta, aberta, não pode ser direcionada, tem que ter as regras que permitam que todos participem, mas aqui é um caso, tem o tempo de entrega, por exemplo, do produto, é algo que está na regra, pode estar na licitação, e no nosso caso, nós vamos ter produto disponível. Se tiver na licitação que o prazo de entrega é X, talvez só nós possamos nos enquadrar dentro desse prazo de entrega, e aqui é um caso, está na regra, funciona, é um benefício que nós temos, pode estar na licitação, e isso nos dá condições de ganhar o pregão, mesmo não tendo o menor preço. Então, aqui é só um exemplo de como a gente pode fazer esse processo de uma maneira que tem que ser, obviamente, 100% correta, mas ter uma vantagem, né, ter uma dianteira, e não é por fazer da maneira como não deve, é porque realmente nós temos o estoque, que é o que acontece bastante com o Volare, tu tem o produto estoque, tu pode dizer para a prefeitura, eu te entrego em 3 meses, em 2 meses, em 1 mês. Bom, isso, se o desejo deles é de ter o carro em 1 mês, ele põe no edital e talvez não tenha outro que tenha essa condição, então está dentro do jogo. Exatamente. É isso, está correto? E é legal, está legal, está dentro das regras. Tá bom. O Judson, acho que queria fazer uma pergunta antes, né? Levantou a mão. Nós somos fornecedores de conjunto único. Isso daí, a gente sabe que
vai existir demandas específicas que pode enquadrar na dispensa de licitação. E eu falo que muitas vezes, quando a gente entra no compliance, isso é entendido como um direcionamento. Só que a lei permite, ela está lá dizendo em alguns artigos e algumas coisas que, no caso, a gente vende uma ideia que a gente tem um produto completo, né, e às vezes o fornecedor entra como usuário. Eu quero garantia única. Hoje a gente pode fornecer no Ative uma garantia única. E muitas vezes quando a gente pede, eu falo porque eu já tive problemas com interpretação de compliance, a gente é o único fornecedor e foi negado, a gente perdeu uma venda, mas porque nós somos os únicos fornecedores. Então, acho que assim, a gente vende para o mercado algo diferenciado. Então, nós estamos vendendo um produto completo. E isso, em algumas modalidades, dispensa de licitação entra como é um fator que a prefeitura porque um processo de licitação é caro hoje, principalmente ele for para um pregão eletrônico, o custo de um pregoeiro é caro e às vezes a prefeitura ela vê ali, bom, se eles fornecem uma garantia única, eu falo assim, lógico que tem dentro de cada contrato os pormenores, mas muitas vezes a gente tem visto uma dificuldade de uma interpretação como se fosse algo ilegal, mas se existe a previsão legal de uma dispensa de licitação pelo órgão, muitas vezes a gente perde o negócio de dentro daquilo que a gente está vendendo, a gente é até questionado por isso, falando, mas vocês vendem algo e não podem fornecer. Isso já aconteceu, né? E então o Ative vai ser um caso desse também, porque vai ter várias prefeituras que falam, eu não quero ter 2 pessoas envolvidas no processo, eu quero a garantia única, e ele é enquadrado como um Código do Direito do Consumidor, é uma condicionante dele para ele comprar. E muitas vezes a gente interpreta como algo que a gente está direcionando ou favorecendo alguém. Então, isso é um ponto de atenção. Outras coisas que a gente tem parcerias com concessionária. A gente sabe que muitas vezes entra no financeiro da Marco Polo, se a prefeitura tiver no Cadix, não vai vender. Só que, às vezes, esse tempo e time com um parceiro que já é do ramo, às vezes nos dificulta até de fechar uma parceria, porque o tempo de leitura nos dificulta a ter o tempo de resposta e participar de um edital. Então, já que a gente vai começar a ingerir um projeto maior, então, coisas que eu passo no dia a dia e tenho essas dificuldades. Vai ter muitas coisas que a Marco Polo não vai querer, porque a prefeitura está num Cadix, mas um concessionário, um participante que já é atuante na área de licitação, sabe e possui fundo de risco para isso, mas às vezes a gente fica nesse time de retorno da fábrica, e às vezes puxar tudo para a fábrica até ter a resposta, nós perdemos mais uma venda. Então, acho que como contribuição, a gente vai passar isso no Ative, vai ter situações muito, muito relevantes, que é compra emergencial, por conta de emenda parlamentar, ou uma verba destinada para um carbon free, e nós estamos vendendo a ideia no mercado de um produto completo. Nós sabemos que os nossos concorrentes não têm produto completo, só a Mercedes, mas assim, então, eu peço para vocês, assim, já que está vindo essa discussão, ter esse timing com a gente, assim, que às vezes a gente perde, porque o timing foi demorado demais, ou às vezes a interpretação que assim há um alto risco sendo que é previsto em lei, né? Então, a gente já passou por isso, perdemos recurso, no caso nosso foi o DD Sani, né, como único fornecedor, e a prefeitura falou, eu não vou dispor de um processo licitatório se vocês são os únicos fornecedores. Então, assim, ter essa atenção também nas brechas que a gente não está favorecendo, mas que é legal e é previsto também em lei, né? Seria isso daí. Certo. Até essa questão de dispensa de licitação é um assunto que é mais de alta cúpula, podemos levar, né, com certeza, verificar isso, mas hoje a Marco Polo ela é bem rígida quanto a esse processo de dispensa de licitação. Existem alguns fatores, algumas análises que a empresa faz, mas a gente pode levar sim, podemos levar para adiante, então, a solicitação. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, eu tenho uma informação importante, acredito que para trazer também,
em relação à questão de licitação. Além da especificação técnica, nós precisamos ter uma observação em relação ao atestado de capacidade técnica, né? Que ele é, em muitos casos, obrigatório e ele pode ser condicionante a... Todos eles, na verdade, né, Maurício? Isso aí. Todos. Então, esse é um ponto que ele precisa ser bem observado, porque caso nós não tenhamos um atestado válido, ele precisa ser providenciado, porque isso nos inibe de participar ou ser declarado como vencedor de processos de licitação, caso viemos a participar, né? Como já aconteceu em alguns casos em que nós fomos pegos de surpresa por não conter, né, o atestado. Então, como uma forma de solicitação para que nós possamos providenciar, juntamente talvez a engenharia, algum cliente que já tenha o veículo em operação, para que nós possamos correr na frente, para que isso não seja algo que nos deixe de participar ou ser vencedor de um processo. Bem lembrado, Maurício, porque isso aí realmente causa a desclassificação e até mesmo a não participação do processo. Bem lembrado. Algum questionamento a mais? Estou mais tranquilo agora. Tá Então bom, tá bom, obrigada, pessoal. gente. Obrigado.